Você já foi dominado pela ideia de que nada dá certo, que nada vai dar certo, que o mundo vai de mal a pior, que não adianta investir? Muitas pessoas até já não pensam em manter um casamento, manter um relacionamento, ter filho, porque são pessimistas. Elas já não acreditam que as coisas podem melhorar. Hoje eu quero falar sobre três coisas: o pessimismo, fatalismo e a fé reversa. Como ela é gerada pelo sistema e como muitos lucram com isso. Enquanto isso, antes de eu começar o vídeo, é muito importante que você curta, se inscreva e, se ainda não é inscrito, faça parte da nossa família que a cada dia está crescendo. O que é pessimismo e fatalismo? Pessimismo filosófico é a ideia de que a vida é essencialmente sofrimento e que tudo tende a piorar, como em Schopenhauer. Fatalismo é a crença de que nada pode ser mudado, que tudo já está escrito para dar errado. Na prática, essas ideias matam a iniciativa, a esperança e até a fé verdadeira. É isso que acontece. O pessimismo, ele mata a esperança, a iniciativa e a fé verdadeira. Muitas pessoas estão paralisadas porque elas estão vivendo num mundo, mergulhadas no rio do pessimismo. O pessimismo é como a fé reversa. Elas são tão pessimistas que elas não acreditam de forma alguma que a sua vida pode mudar. O pessimismo, ele está sempre ligado ao fatalismo. O fatalismo, ele tem a ideia de que as coisas jamais poderão dar certo. É como que elas estivessem aqui na Terra simplesmente para sofrer. Isso é antagônico à própria palavra de Deus. Algumas pessoas, elas reclamam da vida, mas elas são pessimistas. A sua visão do mundo que elas têm é de que tudo vai dar errado. As pessoas não prestam. Eu vi uma certa frase uma vez, eu vi em inglês em um carro que eu estava dirigindo e observei lá num paralama, estava escrito less people e more gats. Ou melhor, menos pessoas e mais gato. Olha que absurdo. As pessoas são tão pessimistas com o ser humano, com elas mesmas, que elas preferem o quê? Cachorros, gatos, ao invés da convivência humana. O fatalismo é aquilo que algumas pessoas, elas alimentam. Olha, eu não vou ter filhos, eu não vou casar. Algumas pessoas não casam porque elas acham que irão serem traídas. E o fatalismo é a âncora que impede do homem seguir em frente, seguir navegando. Não dependa de notícias, de falsas notícias. Algumas notícias são geradas para causar medo e paralisia emocional. Notícias negativas vendem mais do que as positivas. Quanto mais medo, mais consumo. Pessoas compram segurança, medicamentos, cursos de sobrevivência. O sistema adora o pessimismo, porque ele gera dependência e consumo emocional. Quem imaginou que o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, foi bombardeado com bombas atômicas, foi destruído? E um certo homem falou: olha, daqui a algum tempo nós seremos referência em tecnologia. Daqui a algum tempo a nossa nação estará entre uma das nações mais ricas do mundo. E algumas pessoas não acreditaram. Elas esperavam apenas um Japão falido. Mas o que aconteceu? O Japão hoje é uma potência. Porque quem imaginou um país que era outrora um país pobre se tornou uma das potências mundial? O pessimismo é uma arma do inimigo que, independente da situação, ele vai nos prejudicar. Os profetas, até dentro das igrejas, eles se aproveitam da fragilidade das pessoas para começar a profetizar sempre o caos. Você já notou que sempre os profetas estão ligados ao caos? Existem profetas bíblicos que foram usados por Deus para alertar o povo de uma determinada ação que viria sobre o povo.
um determinado até juízo que viria sobre o povo em virtude do seu pecado. Mas hoje muitos se utilizam da fragilidade das pessoas para o quê? Para proclamar, para profetizar mentiras, apenas para ter o controle. Porque quando você começa a profetizar coisas negativas, principalmente aquelas que estão desassociadas com as verdades bíblicas, elas vão causar uma paralisia emocional. E você começa a crer naquilo que não deveria. E se você crer naquilo que não deveria, você vai viver aquilo que não deveria e talvez não queria. Em outras palavras, você vive aquilo que crê. Olha aqui alguns exemplos que não aconteceram. Em 1970, falaram que o petróleo acabaria até o ano 2000. 2008, o fim do capitalismo. 2020, colapso total do dólar. Muitos analistas e até religiosos vivem profetizando tragédia e ganham seguidores com isso. Em outras palavras, produzir tragédias, falar mentiras, falar, olha, vai acontecer agora a Terceira Guerra Mundial. As pessoas são atraídas pelo pessimismo. Quando alguém tem uma boa notícia, parece que essas notícias elas não chamam muita atenção. Isso está muito ligado ao viés da negatividade, que muitas vezes nós estamos sempre em alerta, e quando nós estamos sempre em alerta, nós começamos a ter o quê? Uma atitude, porque nós temos que entender, nós temos que viver a paz que excede todo entendimento que vem de Cristo. Você já notou que tem pessoas que só começam a agir diante da dificuldade? Ao contrário, nós temos que agir diante da imprevisibilidade, porque nós não sabemos como será o amanhã. Nós não podemos pensar em economizar quando nós não temos. Nós temos que pensar em economizar quando nós temos em abundância. Por isso, esses pessimistas de plantão estão aproveitando a fragilidade, a incapacidade e até a inocência de muitos para o quê? Para estar controlando. O fatalismo, como o pessimismo, são irmãs que paralisam o ser humano. Durante a Grande Depressão, muitos faliram, mas um homem conhecido como Benjamin Graham pensou que estava entre eles. Ele chegou em casa e achou que estava arruinado. Sua sogra começou a gritar no quarto. Muitos ficaram desesperados. Um retrato do desespero da época. Mas, ao checar seus investimentos, ele descobriu que tinha feito o aporte certo, no ativo certo, no momento mais improvável. O resultado, enquanto milhões quebravam, ele ficava mais rico. E esse homem depois se tornou o mentor de Warren Buffett. Benjamin Graham. Enquanto muitos faliram, ele se tornou bilionário, se tornou mais rico. Quem é pessimista vai viver o quê? O pessimismo. Você nunca sairá do lugar enquanto se tornará pessimista. Por isso que nós temos que se alimentar e começar a atrair bênção. Conforme a palavra de Deus diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é bom grado, nisso pensai, porque naturalmente a tua fé vai ser alimentada e você vai atrair bênção. Muitos se falam hoje na lei da atração. Depois eu vou gravar um vídeo aqui falando sobre lei da atração e a fé. São duas coisas antagônicas, mas eu quero explicar. Mas da mesma forma que você poderá atrair bênçãos com a fé verdadeira, com a fé em Cristo, você também pode atrair com a fé reversa maldições, problemas para a tua vida. Quando Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, ordenarás esse monte e ele sairá do lugar. Esse monte muitas vezes é um monte de problemas, é um monte de dificuldade. Se você é pessimista, você vai viver os frutos do pessimismo, que é dor, são tragédias, é a paralisia emocional, você não vai sair do lugar. Agora, se você tem fé e a fé está enraizada em Cristo, naturalmente você vai avançar. Não importa o problema, os problemas vão servir como lições. Os problemas, as dificuldades vão agir como o quê? Vão servir como o quê? Como motivação. Enquanto algumas pessoas estão planejando construir casas, enquanto pessoas estão planejando construir, estudar mais, outras estão já pensando em comprar
um campinho, ou melhor, um espaço, um cemitério. O pessimista está sempre prevendo o pior. Mas o otimista, aquele que tem Cristo, não pode ser pessimista. E se você mesmo sendo evangélico, cristão, está vivendo uma vida de pessimismo, saiba, você está num caminho errado. Porque Cristo falou, eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. A vida que nós temos aqui é para viver em paz e viver a paz de Cristo. Gente, gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir, é muito importante. Quando você curte o vídeo, você mostra para a plataforma que este vídeo ele é relevante e naturalmente ele vai chegar a mais pessoas. Pessimismo não, fatalismo não. Fatalismo, conforme eu falei, acha que tudo vai dar errado, não tem como, para onde fugir. Enquanto a fé, ela estimula e dá esperança em qualquer situação da vida.